Cedo meu espaço, senhor presidente, ao vereador Felipe Gremmelmaier. Obrigado. Felipe Gremmelmaier na tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente quero agradecer ao vereador Fiuza pela cedência do espaço. E quando necessitar, vereador, só solicitar que eu lhe devolvo. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção para um movimento que tá começando aqui no estado do Rio Grande do Sul agora e no Brasil, e que eu vejo que é uma grande oportunidade para o turismo e para o esporte. O Brasil recebeu nos últimos 15, 16 anos, vereador Alberto, grandes eventos esportivos. Nós recebemos o PAN em 2007, o Mundial de Futsal 2008, a Copa das Confederações 2013, o Mundial 2014, as Olimpíadas e as Paralimpíadas 2016 e a Copa América em 2019. Então, todos grandes eventos esportivos, né? E em algum deles, Porto Alegre foi sede, né? A Copa 2014 e a Copa América 2019. E eu tive a satisfação de poder acompanhar alguns desses eventos em loco, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e a Copa América, podendo ir em algumas cidades que receberam esses eventos esportivos. O que está acontecendo agora? Em 2027, acontecerá a 10ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino. 2027. O Brasil é um dos candidatos. Existem 4 candidaturas postas no mundo hoje. México e Estados Unidos, uma candidatura conjunta. Alemanha, Bélgica e Holanda, outra candidatura conjunta. Uma candidatura da África do Sul e a candidatura do Brasil. No dia 17 de março desse ano, Porto Alegre oficializou a Federação Gaúcha de Futebol, que tem interesse em ser uma das cidades sede do Brasil para a Copa do Mundo Feminino 2027. No dia 29 de agosto, a CBF retornou para Porto Alegre, confirmando a candidatura de Porto Alegre junto do Brasil. Então, dia 29 de agosto, Porto Alegre é confirmada como uma das 10 cidades sedes para o projeto de Copa do Mundo da FIFA em 2027 no Brasil. As outras cidades quais são? Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Essas são as 10 cidades que são candidatas a receber os Jogos da Copa do Mundo em 2027. Por que eu falo isso? Ontem o governo do estado assinou e entregou para a Federação Gaúcha, para que chegue a CBF, o apoio do governo do estado também à candidatura de Porto Alegre e, consequentemente, à candidatura do Brasil para receber os Jogos em 2027. Em 18 de maio de 2024, nós vamos saber qual vai ser o país que vai receber a Copa do Mundo Feminino 2027, que a última edição foi agora, esse ano, na Nova Zelândia e na Austrália, que foi, sem dúvida, um sucesso. Por que eu falo isso, vereador Fiuza, e pedir seu espaço hoje para poder trazer esse assunto? Porque na Copa do Mundo de 2014, e não estou aqui com a atualização financeira desses valores, mas na Copa do Mundo de 2014, Porto Alegre recebeu 350 mil turistas em 30 dias. O dinheiro deixado por esses turistas aqui foi de R$1 bilhão em 2014, vereador Zanquim. Em 2019, Porto Alegre recebeu, em 15 dias, 173 mil turistas, com 180 milhões sendo injetados na economia de Porto Alegre e, mais do que isso, os estudos que foram feitos comprovam que cidades de até 200 quilômetros do entorno de Porto Alegre receberam esses turistas. Então, nós estamos nesse entorno. Caxias do Sul está nesse entorno. E por que eu trago esse assunto? Porque é uma grande oportunidade que tá aparecendo. Eu sugiro, inclusive, aos vereadores da base, aos vereadores do governo, que Caxias do Sul se coloque à disposição do governo do estado, da Prefeitura de Porto Alegre, da Federação Gaúcha de Futebol, para que Caxias do Sul seja uma das
dos centros de treinamento da Copa de 2020 e 2027. Porque essas seleções vão ter que treinar em algum lugar, como aconteceu na Copa 2014, e Caxias do Sul tem toda a estrutura esportiva para receber, porque tem centro de treinamento do Juventude, tem o estádio do Caxias, tem o estádio do Juventude, tem o Laboratório de Medicina Esportiva da Universidade de Caxias do Sul, enfim. A FIFA esteve em Caxias do Sul em 2000, para a Copa 2014, e referendou. A FIFA deu ok para todos esses espaços para a Copa de 2014 no Brasil. Então, estrutura física nós temos. O que nós temos que tentar trazer para cá são esses turistas que possivelmente virão para o Brasil, consequentemente virão a Porto Alegre, e que podem parar aqui na nossa região, o que já se comprovou, tanto na Copa 2014, como na Copa América em 2019. Então, eu venho aqui para sugerir para o governo do município que se coloque à disposição da Federação Gaúcha, da Prefeitura de Porto Alegre, do governo do Estado e da CBF, consequentemente, para que Caxias do Sul esteja nesse roteiro esportivo, turístico, mundial, que vai ser definido lá em 18 de maio de 2027. Ah, mas e se o Brasil não for escolhido? Se o Brasil não for escolhido, nós já teremos um belo de um marketing espontâneo sendo gerado porque Caxias do Sul está se colocando à disposição. Então não tem problema com relação a isso. A estrutura esportiva já está aí, né? A Copa 2014, os estádios serão os mesmos utilizados na Copa 2014, com 2 sedes a menos, mas a estrutura está pronta, né? E o que a gente precisa fazer é se colocar à disposição para receber muita gente aqui na nossa região. Vereador Fiuza, sua parte. Obrigado, vereador Felipe. Parabéns pelo tema, a importância do esporte, a importância que o esporte traz à sociedade. E quando nós falamos de Caxias, desse link, dessa potencialidade de fazer com que Caxias do Sul também, de uma certa forma, se coloque à disposição para fomentar do que esses times, clubes possam estar aqui também, usando as estruturas que tem desses clubes, tanto do Caxias como do Juventude, para fazer os seus treinamentos e, como o senhor bem disse, fazendo com que estes também, torcedores, possam vir a Caxias, conhecer também esses espaços e conhecer também a nossa cidade. A importância que tem tudo isso é de que nós, como pessoas públicas, temos que, sim, fomentar com que o esporte cada vez mais seja, de fato, acolhido, não só em Caxias do Sul, mas também em nosso país e o mundo. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. E a importância, né, de nós entendermos esse movimento que vem crescendo do futebol feminino, o sucesso que foi a Copa do Mundo agora na Austrália e na Nova Zelândia, né, a divulgação das sedes, das cidades que receberam seleções, a quantidade de turistas que foram para lá para acompanhar, os estádios lotados, foi a maior ocupação de estádio da história do Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então, nós temos muitas condições aqui de apoiar, né, e ser um braço dessa candidatura de Porto Alegre, já homologada pela CBF, e que pode, aí em maio de 2024, né, tornar o Brasil como sede da 10ª edição da Copa do Mundo da FIFA, de futebol feminino. Então, o que poderia ficar para Caxias? A vinda de turistas, recursos que iriam entrar, geração de emprego, renda, qualificação das pessoas, porque nós vamos ter que oferecer treinamento de inglês, de espanhol, de várias línguas que virão para a Copa do Mundo, e tudo isso permanece. É um legado que fica, né? E não tem necessidade de investimento em estrutura, em nada, porque nós temos a estrutura pronta dos clubes aí já à disposição, né, já referendado pela FIFA para a Copa 2014. O Laboratório de Medicina Esportiva da Universidade é uma referência para a América do Sul. Então, nós temos todas as condições que isso possa se tornar realidade e a gente possa utilizar e usufruir muito desse legado que uma candidatura do Brasil pode refletir. E se o Brasil for sede, Porto Alegre está confirmada como cidade para receber os Jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Senhor presidente, eu solicito uma declaração de líder para continuar e poder passar os apartes. Segue a declaração de líder, Felipe Gamemeyer, MDB. Vereador Menegossi, seu aparte. Vereador Felipe, é muito importante isso que Vossa Excelência fala a respeito do esporte, porque muitas pessoas não têm noção da importância
de clubes de futebol ou mesmo de iniciativas do vôlei. A gente já teve aqui equipes da universidade com times na Liga Nacional de Vôlei, vinham aqui jogadores da seleção brasileira, e havia um frisson aqui, né? Todo mundo vinha, gente de toda a região para assistir os jogos, para pegar autógrafos daqueles times que tinham jogadores da seleção brasileira. Isso foi no handebol também, isso foi no futsal no passado, futsal recente. Carlos Barbosa também tem muito isso em relação à CBF. O futebol feminino do Juventude está na semifinal, praticamente na semifinal do Campeonato Gaúcho, está crescendo, está evoluindo, tem muito para evoluir ainda como parte técnica, mas eu lembro da Copa do Mundo de futebol feminino, assisti quase todos os jogos. O Brasil foi eliminado, mas assisti todos os estádios lotados, todos os estádios lotados. E lá já começou esse movimento para que a próxima fosse no Brasil, né? E se for no Brasil, eu tenho certeza que vai ter estádio lotado. E sendo uma sede em Porto Alegre, muito melhor, porque nós vamos, é isso que Vossa Excelência está falando, vamos aproveitar os turistas que vierem aqui para assistir esses jogos, fora o televisionamento, fora o nome que leva de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a gente entra nessa carona. É muito importante mesmo, né? Tem essa possibilidade também de 2030, a Copa já está garantido, né? Que a abertura da Copa vai ser em países da Argentina, no Uruguai e no Paraguai, Copa masculina. Bom, vamos tirar um proveito também, né? Esse pessoal vem para cá, já aproveita, vem para o Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, enfim. Então, nós temos essas possibilidades, mas tem que tomar iniciativa, como a Prefeitura de Porto Alegre tomou. Tem que se antenar, já se oferecer, colocar à disposição aqui os centros de treinamentos, alinhavar isso com os clubes, com a universidade, porque, caso contrário, a gente perde para outras cidades, né? Então, parabéns pelo tema, que é muito importante. Obrigado, vereador Alberto. E a gente lembra, na Copa 2014, quem recebeu uma delegação foi Viamão. O Equador, né? Ficou em Viamão durante a Copa. Tem um grande hotel que hoje serve de centro para a seleção brasileira quando joga aqui, treina lá. Os clubes da capital muitas vezes fazem sua pré-temporada lá. Muita gente se utiliza e hoje virou um grande hotel, né? Que recebe muitas pessoas do mundo inteiro, enfim. Então, o que pode vir pela frente é muito grande. É muito grande. A gente não tem muitas vezes noção do que isso representa. Mas na Copa América, eu pude estar presente nos 5 jogos em Porto Alegre. Quando jogou o Uruguai e quando jogou a Argentina, tinham mais de 30 mil uruguaios e argentinos aqui em Porto Alegre assistindo o jogo da sua seleção. É muita gente. Quem lembra de Porto Alegre na Copa do Mundo, no jogo da Holanda aqui em Porto Alegre, o jogo da França, o jogo da Alemanha nas oitavas de final contra a Argélia, era muito turista, mas muita gente de fora mesmo. E o consumo desses turistas que vêm da Europa, que acompanha as suas seleções, o consumo deles, o ticket médio é muito alto, né? O consumo deles é muito alto. Então, isso tudo pode refletir. E os estudos que foram feitos mostram que as cidades no raio de 200 quilômetros da capital, todas elas foram beneficiadas por esses turistas que vieram para o Brasil, para Porto Alegre e acabaram passando pelas cidades da região. Vereador Zanquim, seu à parte. Vereador Felipe, parabéns pelo tema. São temas que a gente tem quase uma parceria aí na questão de turismo e esporte. E eu quero repercutir a fala do vereador Meneguzzi, que nós vivemos, né, vereador, tempos muito legais aqui em Caxias do Sul. Eu lembro da Enxuta, futsal, aquela época do campeonato municipal, né, com o Bangu, com o Vasco, com a Enxuta. O que a Enxuta fez por Caxias do Sul, time de futsal. O time de vôlei da UX, né, quando a gente ia lá assistir, era algo fantástico. E Caxias do Sul não pode mais perder o trem da história na questão do esporte, né? O esporte ele traz turismo, traz renda. Então, parabéns por esse assunto. Conte comigo, com a bancada do Novo, nesse apoio. O senhor sabe que sou entusiasta do futebol feminino, acompanho bastante, e eu vejo em outros países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, como o futebol feminino se profissionalizou, né, e nós estamos nesse caminho. Mas precisamos de aeroporto, né, precisamos de aeroporto, porque tem muito essa questão, né, quando a gente fala de turismo, o turista se locomove, né, precisamos de uma rodoviária decente, precisamos de um aeroporto bacana, ou seja, a logística. Eu penso muito na questão da logística. Então, o Caxias do Sul tem que se preparar para isso, mas, de qualquer forma, conta comigo, conta com a bancada do Novo, porque é renda, é emprego, enfim,
tudo que a gente precisa na economia caxiense. Obrigado, vereador Zanquim. É essa a ideia, né? 2027. Tem tempo de deixar muita coisa preparada para 2027. Se realmente o ano que vem, em maio, o Brasil for confirmado como o país sede da 10ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, nós temos todas as condições de receber esse legado, né? Que vem a Porto Alegre, mas que os turistas, consequentemente, estarão andando pela região. E o senhor e o vereador Menegossi falaram da Enxuta, né? Nós tivemos uma final de Taça Brasil entre Enxuta e Vasco em 96 aqui no Pereirão, né? Não temos mais o Pereirão, nem Enxuta e nem o Vasco. Né? Então, nós temos um legado esportivo que pode ser recuperado. A dupla Caju está aí até hoje, né? Levando o nome da cidade pelo Brasil inteiro. Agora o basquete cumpre esse papel, o vôlei já fez, o handebol já fez, o futsal já fez, e hoje é o Caxias Juventude, o basquete, e vários atletas que de forma individual levam o nome de Caxias do Sul para o Brasil todo. Então, fiz questão de vir à tribuna aqui hoje, agradecer ao vereador Fiuza novamente, fazer esse alerta que Caxias do Sul se coloque à disposição para estar nessa rota, para estar nesse momento, para ser um apoio a Porto Alegre, para que a gente possa, se não vier seleção nenhuma, ou se, enfim, os turistas virão. Se o Brasil for confirmado e nenhuma seleção vier treinar em Caxias do Sul, os turistas virão para o estado do Rio Grande do Sul, basta com que Caxias do Sul tenha a capacidade de atrair. Né? A gente não sabe que seleções estarão classificadas para a Copa, mas vai ter seleção aqui da América do Sul com certeza. Vai ter seleção da Europa, da Oceania, da África, enfim, várias estarão aqui no Brasil, depois que a FIFA confirmar, no dia 18 de maio de 2024, qual país ou qual candidatura será a sede para a Copa de 2027. Então, é só benefício, né? O Brasil teve grandes oportunidades, já falei os grandes eventos que o Brasil recebeu. O PAN em 2007, o Mundial de Futsal em 2008, que foi no Rio. O PAN em 2007 foi no Rio, a Copa das Confederações foram várias sedes. Depois o Mundial 2014, Olimpíadas e Paralimpíadas 2016 e a Copa América 2019. Quem sabe, em 2027, a gente receba mais um grande evento esportivo, atraindo turistas do mundo inteiro e a gente possa, como cidade, atrair esses torcedores turistas para que venham para a nossa região, consequentemente para Caxias, e que deixe a nossa rede hoteleira, nossos serviços, e gere muito emprego, renda e, consequentemente, qualificação das nossas pessoas, porque esse legado ninguém tira de cidade nenhuma. Então, vim aqui fazer esse alerta, como Porto Alegre já se ofereceu, foi aprovada pela CBF, a Federação Gaúcha e o Governo do Estado também já fizeram esse apoio, cabe a nós, se tivermos interesse, nos colocar à disposição de Porto Alegre, do Governo do Estado, da Federação Gaúcha, e do Brasil, para que Caxias do Sul esteja no roteiro da, quem sabe, Copa do Mundo de 2027 aqui no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.